O aumento do número de casos de sedentarismo na infância e na adolescência preocupa especialistas. De 2012 a 2022, a porcentagem de jovens de 10 a 19 anos com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave cresceu 21% para quase 33% do país. Quem está com a gente é o coordenador do LIPS, Braulio Branco. Tudo bem, Braulio? Tudo bem, e você? Braulio, você me deixou um pouquinho mais velho agora, pouco, né? Te assistia quando eu era bem pequeno. É verdade. Bom tê-lo aqui com a gente, bom saber que você faz parte dessa grande comunidade, da comunidade do conhecimento, a nossa Unicesumar. Braulio, eu falei um nome, LIPS. O que vem a ser esse projeto? O LIPS é um laboratório essa é uma abreviação dele, que é Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde. Então, o nosso laboratório localizado aqui na Unicesumar, ele busca oferecer atividades de extensão para a comunidade, especialmente a comunidade carente. Então, nós temos diferentes projetos que nós trazemos à comunidade para realizar o quê? Ações teóricas com aulas de reeducação alimentar e psicoeducação, além de aulas práticas com exercícios físicos que são supervisionados pela nossa equipe. Tá certo. Nós conversando um pouco antes, quando eu fui conhecer o projeto, você disse que são 4 frentes que vocês estão atuando atualmente, né? Quais são essas frentes e para que se destina e como as pessoas têm acesso a esse projeto, Braulio? Então, nós temos o projeto de combate à obesidade pais e filhos, que a família vem até a universidade e nós realizamos essas ações para melhorar a saúde e qualidade de vida dessa população. Temos outro projeto que é o de doenças crônicas, que envolve o quê? O atendimento de pessoas que apresentam obesidade, apresentam hipertensão, apresentam colesterol elevado, apresentam diabetes. Então, esse projeto ele é voltado para adultos, que eles também recebem informações teóricas e práticas na instituição. Além disso, nós temos outros 2 projetos. Um projeto pós-Covid-19, que foi um grande projeto que nós ganhamos um edital do governo do estado e a Unicesumar ela deu um aporte financeiro também para que a gente pudesse recuperar a saúde biopsicossocial. O que seria isso? Tanto a parte física, quanto a parte nutricional, quanto a saúde mental das pessoas que tiveram Covid. Principalmente as pessoas que tiveram Covid e foram hospitalizadas. Aquelas pessoas que precisaram de suporte respiratório. Então elas vieram até a instituição, nós realizamos uma bateria de avaliações e depois disso nós indicamos os melhores tipos de tratamento. Então esses tratamentos eles foram feitos por uma equipe multiprofissional. E por fim, nós também temos um projeto que é o projeto de promoção da saúde na terceira idade, que é outro projeto que nós recebemos aporte do governo do estado, nós ganhamos um edital do Universidade Sem Fronteiras e agora a gente está com essas inscrições abertas para todos os projetos que nós realizamos também atividades multiprofissionais para melhorar a qualidade de vida da terceira idade. Muito bem. Braulio, nós temos aqui dados que para nós, enquanto leigos, né, estamos assistindo esse nosso bate-papo, que estão assistindo, não chega a ser preocupante, mas eu creio que para vocês há uma preocupação bastante. Eu falo que não é preocupação porque sempre tem aquele, nossa, né, como ele come bem, ele está gordinho, ele está saudável, né? E nós sabemos que nem sempre a pessoa está, né, aparentando estar bem, estar saudável, é realmente uma questão de bem-estar, né? Então, aqui o sedentarismo, né, que na infância e na adolescência preocupa especialista. Então, desde 2012, ou seja, há 10 anos, né, a porcentagem de 10 a 19 anos, ela chega de 21 e ela passou para 2022 para 33% no país. Nós somos um país de pessoas pré-obesas ou obesas, Braulio? Sim, quando a gente olha para a população adulta, primeiro eu vou trazer adulto, depois eu falo de crianças e adolescentes. Certo. Mais de 50% da população brasileira acima de 18 anos de idade, mais de 50%, apresenta excesso de peso,
que é chamado também de pré-obesidade. Então, mais de 20% da população adulta apresenta obesidade. Então, a cada 5 brasileiros adultos, um tem obesidade. E nós temos esse indicador: a cada 10 brasileiros adultos, mais de 5 têm excesso de peso ou pré-obesidade. Então, a nossa população realmente é uma população que está caminhando seriamente para doenças relacionadas ao estilo de vida. Então, são doenças que a gente pode evitar, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, como, por exemplo, a hipertensão, como o colesterol elevado. Então, isso a gente tem indicadores que realmente preocupam em nível não municipal, mas em nível nacional. Então, são indicadores preocupantes. E os adolescentes, agora fazendo o link para eles estão indo para o mesmo caminho. Então, realmente é um ponto muito preocupante, porque o que acontece com esse adolescente com excesso de peso e esse adolescente com obesidade? Já temos estudos que dizem que a expectativa de vida desses adolescentes com excesso de peso ou obesidade pode ser menor do que a dos seus próprios pais. Em vista do quê? Em vista de maus hábitos alimentares e vista da atividade física que é realizada de forma insuficiente. Uma pergunta que eu gostaria de até ter tido essa oportunidade antes de trazer um filho, uma filha, enfim, né, que a gente percebe que já está acima do peso e isso, a pessoa se sentir incomodada. Quem procura mais vocês? Os pais? Ou tem pessoas já de determinada idade que falam: eu quero e eu preciso de uma ajuda, não é assim que eu me sinto bem, eu quero ter uma melhor qualidade de vida, até os parâmetros, a gente não sabe o que vem a ser tanto uma qualidade de vida com tantas situações ocorrendo mundo afora. Mas quem procura mais vocês? Por incrível que pareça, nenhum dos dois grupos que você comentou, Val, nem criança, nem adolescente, nem adulto, são os idosos. Então, o nosso maior grupo de atendimento e o grupo mais fiel, que não falta nas nossas atividades teóricas e práticas, são os idosos. Agora, os adolescentes com excesso de peso, eles têm uma resistência muito grande, principalmente nos períodos de outono e inverno. Começa a esfriar um pouco, eles já começam a faltar. E os pais também. Então, o excesso de peso é um aspecto multifatorial, que está ligado também a uma questão da família, do relacionamento familiar. Então, em vista disso, o que nós fizemos? Nós trouxemos a família. Então, esse projeto Pais e Filhos no Combate à Obesidade é justamente para trazer o quê? Uma maior aderência da criança, do adolescente e do seu responsável para as nossas atividades. Mas mesmo assim, muitas vezes, os pais negligenciam o quê? A saúde dos filhos. A atividade física na terceira idade, ela eu penso, né, pelo que a gente vê, as academias da terceira idade, enfim, que há uma procura dessas pessoas. Mas atividade física, Braulio, sem uma orientação, como é que fica? Para a terceira idade não é interessante, porque eles têm algumas particularidades que a gente precisa trabalhar com eles, especialmente quando a gente fala de membros inferiores, das coxas e pernas. Por quê? Existe uma perda de massa muscular, principalmente de membros inferiores, grande durante o processo de envelhecimento. E o que acontece com esses idosos? Quando eles perdem bastante massa muscular, eles também têm uma redução da capacidade de se locomover bem. Eles têm uma redução do equilíbrio, redução de força, redução da resistência e, consequentemente, eles podem estar mais propensos ao quê? A cair. Risco de quedas. Então, muitas vezes, o que deixa o idoso acamado é o risco do quê? De queda. Então, esse idoso, ele cai, ele tem uma fratura ou de cólon de fêmur, ou do osso da bacia, ou de outras regiões, e a partir disso ele fica o quê? Um período acamado. E quando ele fica acamado, existe o quê? Uma maior perda, tanto de massa óssea quanto de massa muscular. E quando existe essa perda de massa muscular, é difícil de voltar. Então isso tem que estar muito conciliado a uma alimentação rica em proteína, também não só em proteína, mas também em minerais, uma quantidade ideal de cálcio, por exemplo, mas não só de cálcio, de vitamina D também, para auxiliar essa própria síntese
desse cálcio dentro do quê? Da parte óssea. Então nós precisamos conciliar aspectos relacionados à alimentação, a dose ideal de exercício físico, nem menos nem mais, porque quando a gente estimula para menos o idoso, ele não vai ser o quê? Responsivo, ele não vai ganhar massa muscular. E quando a gente estimula ele muito, ele também pode estar o quê? Ele pode estar mais propenso a lesões. Então, dessa forma, a gente tem que ter uma dose ideal de exercício físico para esse idoso. E também saber diferenciar os tipos de idosos. Nós temos idosos que são mais frágeis, idosos que têm uma maior autonomia. Então, dentro dessa característica, com base em avaliações que nós fazemos dentro do laboratório, a gente consegue direcionar o tipo de exercício físico que vai ser mais adequado para aquele idoso diante da condição física que ele tem. Então esse é um ponto importante. Adequar. Por que adequar? Porque se a gente não adequa esse exercício físico, ele pode estar mais propenso a lesões também. Então esse é o ponto-chave, é identificar esse idoso e a partir dessa identificação, verificar quais regiões, ou se é de modo geral o corpo todo que precisa do quê? De massa muscular e a partir disso realizar as atividades físicas. Eu vou fazer uma pergunta, porque há uma controvérsia, até mesmo legal. A partir de que idade uma pessoa ela é considerada idosa? Se isso tem uma diferença das mulheres para os homens e de que forma a pessoa pode se beneficiar sendo idoso ou idosa? No Brasil, nós já temos uma classificação que a partir dos 60 anos de idade, essa pessoa é considerada como idosa. Isso no Brasil. Em países já mais desenvolvidos, nós temos outras classificações, tá? Ou 65, ou 70 anos, ou até mesmo 75 anos de idade. Tá? Mas no Brasil, 60 anos de idade. No Chile, também 60 anos de idade. Então, dentro desses pontos, nós temos algumas classificações específicas para o público brasileiro, que é o idoso jovem, que vai de 60 a 69 anos de idade. O idoso, eu não gosto dessa classificação, mas ela existe, de 70 a 79 anos de idade. E o idoso longevo, de 80 anos para cima. Então, dentro desses pontos, nós precisamos identificar qual que é o tipo do idoso, tá? Como que ele está e a partir disso fazer o direcionamento. Isso para homem e mulher, porque eu vejo as mulheres com a mesma idade que o homem, às vezes ela está mais ativa em mais atividades do que propriamente o homem. O homem, a gente tem várias pesquisas que trazem informações sobre a saúde do homem e a saúde da mulher. O homem, historicamente, ele busca menos assistência médica do que a mulher. Ele é mais resistente. A mulher, por outro lado, ela busca mais assistência. E ela tem já culturalmente aspectos que são relacionados ao autocuidado melhor do que o próprio homem. Então, em vista disso, o homem, por falta do quê? De orientação ou até mesmo por resistência, por vezes ele não busca assistência. Então, muitas vezes a gente, a aparência desse homem, talvez ela se torne mais envelhecida do que a mulher que buscou assistência ao longo da vida. Isso a gente tem. Mas isso tem mudado também com questões de orientação, principalmente relacionada à saúde do homem. Que bom, é bom saber que pelo menos os idosos se preocupam com a qualidade de vida, né? Sim. Porque nós estamos aí numa situação em que muitas pessoas não estão tomando nem sol, ou seja, tendo sol como algo que favorece a sua saúde. Eu estou falando porque eu tenho, né? E você deve ter também conhecidos que ficam o dia inteiro ou jogando ou, enfim, dentro de casa e tudo não pode, não está legal e fica ali o tempo todo. E tem uma situação em que, num estudo que nós estamos fazendo, Elaine, minha esposa, eu e mais algumas pessoas, de um determinado medicamento que ele só funciona, não adianta você fazer uso do medicamento se você não for ao sol. Você tem que ter meia hora ao sol para que ele haja. Então, a importância para nós todos, né? Eu já me considero, então, idoso. Eu tenho 62 anos, então eu estou nessa fase. E achei que eu só podia me favorecer
daquele cartãozinho que a gente pega de vez em quando uma vaga do idoso, né? Mas realmente o homem ele é muito displicente, ele não vai em busca, sempre está bem. Se ele está jogando uma bola é sinal que ele está em dia, né? E a gente sabe que não. Sobre isso, o que você tem a falar? Não é só sobre isso, me desculpa, até vou reformular. Sobre as pessoas que estão participando do projeto, o que você tem a falar? O número de participantes que nós temos, ele é sobretudo composto por mulheres. Temos homens também, mas a maioria das participantes são do sexo feminino. Então ali os aspectos que a gente vê de aderência desses participantes ao projeto é o quê? A interação social. Então o idoso ele precisa de interação. Ele precisa se comunicar, ele precisa de ações que ele consiga conversar, que ele consiga interagir. Não é só a orientação, pela orientação. É também uma interação entre os outros participantes. A comunicação, então até mesmo o desabafo. Então eles trazem bastante relatos em relação ao dia a dia deles. Então dentro disso a gente já faz o quê? Uma comunicação mais assertiva com eles, até tendo em vista a alimentação, tendo em vista, por exemplo, a questão da saúde mental, trazendo um exemplo da alimentação. Muitos até hoje em dia eles cozinham com banha, né? Então a banha de porco é uma gordura saturada, então uma gordura que em excesso, o que vai acontecer? Ela vai fazer mal para o coração, ela pode ocasionar a aterosclerose, que é o entupimento dos grandes vasos das artérias com gordura. Então, eles trazem algumas premissas do passado deles. Ah, mas a minha mãe, o meu avô, antigamente ele cozinhava com banha, só que eles estavam no sítio. Eles tinham um gasto de energia muito grande. E hoje em dia a gente tem um gasto de energia que não é grande. Tudo é automatizado. Esteira, rolante, elevador, controle remoto. Então a gente tem uma economia de calorias. E por outro lado, a gente tem um boom do quê? De alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados. Esses alimentos industrializados, muitas vezes, o que eles têm? Eles são ricos em calorias, então eles têm uma densidade energética muito grande e, ao mesmo tempo, eles são pobres em calorias, aliás, em nutrientes. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma conta que não bate, um baixo gasto energético e um alto consumo calórico. Isso tudo vai levando, ao longo do tempo, para doenças que são relacionadas ao estilo de vida, ao sedentarismo também, como você trouxe no início da nossa fala de hoje. Quem tiver interesse de saber algo mais, eu sei que pesquisando pelo Facebook tem, né? Alguma coisa, você tem um endereço, algo que as pessoas que estão nos vendo têm essa oportunidade também de saber? Temos nosso telefone, 3027 6360, ramal 3479, que é em contato direto com o nosso laboratório. E também nós estamos nas mídias sociais, o nosso Instagram. Então é LIPS, Lips Unicesumar. Certo. Então lá na nossa bio tem um link que o participante já consegue se inscrever para as nossas ações, para os nossos projetos. Tá bom. Braulio, obrigado, viu, de revê-lo. E volte sempre. A casa, graças a Deus, é nossa aqui, tá bom? Obrigado. É sua. Amém. E de todos aqueles que quiserem uma comunidade recheada de conhecimento, tá ok? Obrigado pela oportunidade.